Fala pessoal, hoje conforme prometido, a gente vai analisar aqui a situação do TORD11, né? O fundo Tordesilhas. É um fundo que tá numa situação, né, um pouco complicada. A gente vai olhar aqui junto, vai entender os principais fundamentos dele, o que tem dado errado e se vale ou não vale a pena acreditar nele no curto e médio prazo, né? Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui. A gente já teve no Senado, né, aprovado a reforma tributária, ela vai para a Câmara para votar as alterações que foram realizadas no Senado, mas foi prometido pelo presidente da Câmara que após o feriado do dia 15 de novembro a gente já teria votado, e é uma boa notícia para a gente porque a reforma tributária é necessária, né, vai trazer um ganho para o país, e ela deixou de fora a tributação dos fundos imobiliários. Então é um fantasma, né? Aqui a reportagem da Infamoney estava mostrando que já havia esse risco, né, de tributação dos fundos imobiliários, né? Já foi muito falado isso no início desse ano e acabou ficando fora. Então, para quem investe em fundos imobiliários, isso é uma excelente notícia, né? O mercado já tem isso como superado, a tributação dos fundos imobiliários. Então, para quem está nos fundos imobiliários, igual a gente está analisando aqui, é uma boa notícia porque a Selic caindo e os fundos imobiliários não sendo tributados, a gente espera que os fundos vão ser valorizados, né, com esse período de queda de Selic. Então, provavelmente, os fundos vão aumentar o valor das suas cotas, né? Então, vamos lá. Analisando TORD11. O que tem derrubado muito o TORD11? É principalmente isso daqui, a não distribuição de dividendos. Mas por que ele não está distribuindo dividendos? Ele não está distribuindo dividendos justamente porque ele não vai bem das pernas, né? Ele não é um fundo que está conseguindo performar, está enfrentando muitos problemas. Aqui a gente vê que o número de cotistas, ó, esse relatório gerencial que a gente vai olhar ainda é de maio de 2023. E por que eu estou olhando o de maio? Porque o fundo não disponibiliza um relatório gerencial atualizado. Então, a gente sente até uma falta de transparência, né, pelo fundo, que nesse momento tão difícil tinha que estar demonstrando para o investidor o que ele está fazendo para se recuperar, qual que é a melhor estratégia que ele está adotando, mas o que a gente vê é uma falta de comunicação com o investidor, e até por isso o número de cotistas só vem caindo. A gente vê aqui, ó, o número de cotistas em maio, 104 mil, pode ter certeza que hoje isso é muito menor, né, e já foi mais de 200 mil no passado, então cada vez menos pessoas estão acreditando no TORD11. E por quê? O TORD11 vem enfrentando vários problemas. Primeiro vamos analisar o que consiste a carteira do TORD11. A carteira do TORD11, ela é 18% apenas de CRIs, ela é 33,7% de fundos imobiliários, e esses fundos imobiliários que correspondem a essa carteira, Deva, que é muito pequena a participação dele, que eu acho que é um dos únicos que está pagando dividendos aqui, porque o Serra Verde está com muito problema, o XBXO também está com muito problema aqui, então a fonte de renda dele está sendo do Deva, e provavelmente é insignificante o que está chegando. Aí a gente tem portfólio de equities, que também ainda não performa bem, está com obra atrasada, conforme a gente vai ver. Então é muito problema de uma vez só que o TORD11 está enfrentando. E se a gente analisar aqui os CRIs, que corresponde só a 18%, a gente vê o One Holding, Hope, esses fundos estão em período de waiver, e eles retomarão os pagamentos provavelmente a partir de dezembro de 2023, que é o período que a concessão foi realizada. E aí a gente vê aqui que vai corresponder o quê? 10% aproximadamente do fundo. E aí a gente vê o grupo GPK, né, do Gramado Parques, que também já houve uma negociação, foi concedido o waiver até julho de 2024 e vai corresponder ao que? Aqui vamos ver, 4,85, é muito pouco também, né? O Solar das Águas não é do grupo GPK, Brasil Parques é 5% no máximo da carteira também para julho. Então a gente teria até julho de 2024, né, para se todo mundo retomar o pagamento, isso corresponderia a 15% apenas da carteira, o que é muito pouco, né? O portfólio de CRIs é muito baixo, e se a gente analisar o risco desses CRIs, a gente vê, ó, que por classe
a maioria são de subordinado. Então a gente não tem tanta segurança, porque na classe de garantias essa cota é muito abaixo, né? Se a gente tivesse mais sêniors, mais mezanino, dava uma segurança maior. Então a gente vê que o Tord 11 ele realmente ele encara tudo de forma bem aventureira, né? Porque ele se expôs ao risco de forma extrema, né? É um fundo muito arriscado, principalmente pela questão das equities. Se a gente analisar o que corresponde às equities, que no caso o fundo assume, né, o negócio, né, ele assume o risco desses negócios, e a gente vê aqui Cauana, que está em Caldas Novas, a gente vê custo de obra passando por problema, provavelmente encareceu, execução de obra atrasada, aí a gente vê muita taxa de distrato e cancelamento das vendas. Então, assim, a obra que ainda não está terminada, a gente vê que está passando por problema, isso não gera rendimentos para o fundo, né, e acaba dificultando ainda mais. E outra questão é ser em Caldas Novas. Caldas Novas é uma cidade que já está um pouco saturada, essa questão de parques, que o fundo tem 2 negócios, né, nessa cidade de Caldas Novas. É uma cidade que eu conheço, eu fui lá recentemente, e a gente sabe que os principais parques de Caldas Novas nem serão esses que o fundo está construindo, porque lá já tem o Hot Park e o Lagoa, né, que são os maiores clubes e são os mais visitados. Então é uma cidade que já está um pouco saturada nessa questão de parques. Aí aqui a gente vê o Onda Praia Resort, que fica na Bahia, né, em Porto Seguro, esse já com execução da obra completa, o índice de inadimplência, isso em maio, né, a gente analisando aqui, na verdade, a situação de abril, que é o relatório de maio, ele estava com tudo certinho, né, então não estava com grandes problemas, né, provavelmente o que está rendendo dele, eles estão tendo que aplicar direto no fundo para compensar os problemas das outras obras, né, que eles precisam terminar para que comece a gerar renda. Aí a gente vê aqui o Resort do Lago, né? O empreendimento também localizado na cidade de Caldas Novas. Ele está enfrentando problemas também. O custo de obra está mais caro, provavelmente. A execução de obra atrasada. Eu até cogitei, né, na minha última viagem para Caldas Novas, visitar o Resort do Lago, mas eu acabei optando por outro hotel, né, acabei não indo lá, mas o que a gente vê é que a situação do hotel, da construção do bloco do hotel lá, né, dos blocos residenciais, eles ainda estão muito atrasados, né, é mais o parque que está funcionando. E mesma coisa a gente vê no Macaira, né, que também o parque está funcionando, mas a situação dos blocos também ainda está muito atrasado. E essa questão dos equities do Tordesilhas está muito problemática, porque a gente não tem rendimentos e a principal participação do fundo é aqui em equities, né? Porque se a gente analisa aqui, a parte de equities corresponde a 47% do fundo e não está performando. A gente vê aqui por status, isso em maio, né? Porque o fundo, como eu disse, não disponibilizou um relatório gerencial mais atualizado para a gente poder analisar. A gente tinha performando no fundo apenas 25% e 74% não performando. E a gente vê, eu já tive Tord 11 na minha carteira, acabei vendendo, né? A gente vê que o fundo, ele começou ainda em julho, né? Ele estava numa situação de distribuição de dividendos acima do valor que ele vinha arrecadando. E isso já demonstrava que ia chegar num problema, né? Se a gente olha aqui, regime de caixa financeiro, a gente vê situações onde já vinha diminuindo, né? Já vinha aparecendo prejuízo, depois a gente vê distribuição acima do valor que vinha recebendo, até que chega janeiro, né, de 2023, continua fazendo uma distribuição muito acima, né, do que vinha sendo recebido, mesma coisa em fevereiro, e isso acabou causando esses problemas no fundo. O Tord 11 hoje, vamos ver qual que é a cotação dele. Hoje, Tord 11 vem sendo cotado a R$ 2,11. Por mais que aqui indique o valor da cota patrimonial a 12,64, isso pode estar exagerado, porque pode ser que tudo que foi valorado, né, nos equities lá, às vezes não corresponda a esse valor. A gente já teve problema de diminuição
do valor patrimonial da cota quando o Serra Verde enfrentou por aquele problema que desvalorizou o fundo de uma forma que eu nunca tinha visto, né? Mais de 90% do fundo houve uma desvalorização no Serra Verde, e o Serra Verde faz uma grande participação aqui no TORD 11. Então, retomada de distribuição de dividendos. Quando o TORD 11 voltaria a distribuir dividendos? Como a gente sabe, existe waivers, né, concedidos para One Holding. Vamos entrar aqui, ó, One Holding. Waiver até dezembro de 2023. Mesma coisa para o Hope. Waiver até dezembro de 2023. Mas como eu disse, isso daqui corresponde a muito pouco na carteira do TORD 11. Isso daqui é 10%, né, da carteira do TORD 11. E aí tem o Gramado Parques aqui, que a partir de julho pode vir a distribuir também. E aí a gente terá um valor um pouquinho maior para o fundo arrecadar e poder iniciar uma nova distribuição de dividendos, mas não vai ser nada considerável, né? Porque considerando que isso tudo junto vai corresponder a uns 15% do valor patrimonial da cota, a gente, se houver uma distribuição de dividendos, não dá para esperar nada além de 2 centavos por cota. Então, e eu acho que não chega nem isso, chegaria a 1,5, alguma coisa assim. Então esse valor de 2,11 eu acredito que ainda está um pouco caro, porque a gente vê muito problema no TORD 11. Para eu retomar compras aqui, eu acredito que seria por menos de 1,50, ainda assumindo o risco, né? Então hoje eu vejo o TORD 11 numa situação bem complicada. Então é isso aí, gente. A nossa análise de hoje ainda fica muito comprometida por conta da falta, né, de relatórios para a gente analisar do TORD 11, que não vem disponibilizando os relatórios gerenciais desde maio. Então a gente encontra uma situação complicadíssima no TORD 11. É um fundo que, assim, eu não vou investir agora, eu vou esperar um pouco ainda para ver se os equities começam a performar um pouco, se a situação de atraso e de encarecimento das obras melhora, porque é um fundo que realmente traz muito risco para a gente e a gente não consegue analisar uma melhora no curto prazo ainda, né? Se você é investidor de TORD 11, acredita, deixa seu comentário, compartilha com a gente e dá aquela forcinha para o canal, inscreve aí, deixa seu like e tamo junto.